O Anjo da Morte, o dia em que 185.000 soldados foram derrotados. Era uma noite tranquila no acampamento dos assírios. O exército de Senaqueribe, rei da Assíria, estava confiante em sua vitória. Eles haviam cercado Jerusalém, prontos para destruir a cidade e conquistar o povo de Judá. Sob o comando do rei, 185.000 soldados estavam preparados para invadir ao amanhecer. Ninguém acreditava que algo pudesse deter a Assíria, o império mais poderoso da época. Seu poder era imbatível e seus exércitos haviam destruído nações inteiras, deixando um rastro de destruição por onde passavam. Entretanto, no coração de Jerusalém, o rei Ezequias orava desesperadamente. Ele sabia que, militarmente, Jerusalém não tinha chances contra o exército assírio. Então, ele fez o que poucos reis fariam em tempos de guerra. Buscou a ajuda de Deus. No livro de Saul, segundo Reis 19 e 35, e encheu Isaías 37 e 36. Está registrada uma das intervenções mais poderosas e misteriosas da história bíblica. Naquela noite, enquanto os soldados assírios dormiam, algo sobrenatural começou a acontecer. O vento mudou de direção e uma estranha quietude tomou conta do campo de batalha. O céu, antes claro, se cobriu de nuvens densas, e uma presença invisível, mas esmagadora, desceu sobre o acampamento. Era um anjo do Senhor, enviado para cumprir o julgamento de Deus, contra o exército arrogante de Senaqueribe. O anjo era uma figura imponente, mas invisível aos olhos humanos. Sua presença era como uma sombra colossal que se movia entre as tendas, e cada passo que dava ressoava como o trovão. Os ventos sopravam violentamente ao seu redor, e o ar parecia se encher de eletricidade. Embora ninguém pudesse vê-lo, todos que estavam no acampamento sentiam algo estranho, como se a própria vida estivesse sendo sugada do ambiente. De repente, um silêncio mortal caiu sobre o campo. O anjo ergueu a mão e a morte se espalhou rapidamente, como uma onda invisível. Em um piscar de olhos, 185.000 soldados caíram sem vida. Não houve gritos, não houve luta, apenas o silêncio da morte. As almas dos soldados foram arrancadas de seus corpos em um instante. Suas lâminas afiadas e armaduras de guerra de nada serviram contra o poder do anjo enviado por Deus. Quando o sol começou a nascer, os poucos que restaram acordaram e testemunharam o cenário mais aterrorizante que jamais poderiam imaginar. Corpos estavam espalhados por todo o acampamento. As fogueiras ainda queimavam fracamente, mas nenhum soldado estava de pé para reavivá-las. Um silêncio sepulcral pairava no ar. O medo tomou conta dos sobreviventes. Não havia sinal de batalha, nenhum indício de ataque de outra nação. Apenas a morte inexplicável de 185.000 guerreiros. A incredulidade tomou conta de todos. Como era possível que um exército tão vasto e poderoso pudesse ser destruído em uma única noite sem que ninguém soubesse como? Os soldados que restaram, aterrorizados, fugiram de volta para seu país, levando consigo a notícia de que Jerusalém havia sido inexplicavelmente poupada. Senaqueribe, o orgulhoso rei que havia desafiado o Deus de Israel, retornou humilhado a Nínive, onde foi assassinado por seus próprios filhos algum tempo depois, como cumprimento de outra profecia. O terror que se abateu sobre ele naquela noite nunca o abandonou. Essa história, registrada nas Escrituras em 2 Reis 19:35 e Isaías 37:36, é um dos eventos mais assustadores e inexplicáveis da Bíblia. O poder de um único anjo, enviado por Deus, foi suficiente para derrotar o exército mais temido da época. O caos que se seguiu ao massacre foi avassalador. A própria natureza parecia mudar ao redor do acampamento. Os ventos se acalmaram, o céu clareou, mas os corpos dos soldados permaneceram no chão como um lembrete sombrio do julgamento divino. Os poucos que testemunharam o ocorrido jamais esqueceram aquele dia. Era o apocalipse para os assírios, um dia em que o poder humano e suas arrogâncias foram derrotados pelo poder celestial.
naquele momento. Ficou claro que, quando Deus decide intervir, nenhum exército, por maior que seja, pode resistir à sua vontade. O caos, o silêncio mortal e a incredulidade dos sobreviventes marcaram para sempre aquela noite, que ficou registrada como o dia em que o anjo do Senhor trouxe a justiça de Deus à terra.